Pois bem, a gente vai hoje retomar, né, estamos retomando o texto de Adorno e Horkheimer sobre sociedade. Na verdade, a gente está aqui no momento de interface, a gente está falando de Professor? sociedade, de cultura. Pode falar, quem? Ah, desculpa, é que eu acho que meu microfone não estava funcionando, eu fiquei tentando chamar. Ah, ah, Por isso que eu te interrompi agora. Mas, na verdade, você comentou que você deixou. Na verdade, você falou que deixou um comentário. Onde que eu consigo ver isso? naquela tarefa, sabe que a tarefa que vocês fizeram, é uma tarefa que fala sobre contatos primários e secundários. Sim, sim. Aham. Então, você acessa aquela tarefa e eu lancei comentário para todo mundo nesse fim de semana aí. Talvez, eu acho que em princípio é para você conseguir ver. Tá. Tenta acessar, entendeu? Tá, tá. É que eu tava olhando o meu comentário, não o seu. Ah, então. Tem o que vocês Ah, mandaram tá. e embaixo, deve aparecer embaixo o meu comentário para Sim. vocês, tá? Perfeito, achei. Obrigado. Não, beleza. Então, tamo junto. Qualquer dúvida a gente vai se falando aí. E eu quero assim deixar bem claro que assim, os comentários são no sentido de dar uma força mesmo, da gente aprendendo junto, tá? Então, às vezes, algumas pessoas eu comentei, ó, cuidado com a frase que tá com muito erro de português, tal. Eu tô dando uns toques na boa, assim, sabe? E a dica geral para todo mundo é: façam frases curtas, porque aí fica mais organizadinho, mais fácil, mais simples, né? É uma dica assim que costuma ajudar. Muito bem, vamos lá então. Ah, então, estava olhando. Mas então acho que todo mundo agora já sacou como é que é. Adorno e Horkheimer, falando sobre sociedade, e a gente vai puxar também um pouco do assunto da cultura. Essas coisas não se separam, né? Vêm juntas aí. Segundo os autores, né, esses autores, a tendência da socialização, né, dessa interação social, é aumentar. Eles colocam assim: a tendência é de que haja cada vez mais sociedade. Então, fica essa questão, né? É claro que quando alguém escreveu, né, quando eles escreveram esse texto, jamais poderia pensar que o mundo ia viver uma situação como a gente está vivendo por tanto tempo, né, gente? Já tem mais de um ano, então é algo novo, né? Mas, para esses autores, a tendência da humanidade é aumentar a socialização. Quais seriam as causas dessa tendência ao aumento? Né? Por que, que a socialização tende a aumentar? Eu estou colocando algumas possíveis explicações, quero abrir desde já para vocês ficarem à vontade e comentarem, né? Então, essa socialização maior tende a acontecer ah, por diversas razões, né? Uma delas, um ponto para citar, é a formação de grupos, né? Formação de grupos e agregados sociais. Então, você pode ter comunidades com as quais você se identifica e, de repente, você entra, começa a fazer parte daquela comunidade. Hoje, eu estou falando disso, eu estou pensando mais no esquema virtual, né, nas redes sociais, talvez, mas, independentemente disso, né? A gente se identifica com comunidades e começa a participar, né? Há uma socialização, ou seja, muitas vezes você vai lá trocar ideias, pode ser um fã-clube de algum artista, alguma coisa assim, e aí as pessoas vão trocando ideias, né? Vão formando grupos. Às vezes tem grupos em rede social, a página do cantor, enfim, de alguém, de um artista pop aí, e às vezes tem 100 mil, 200 mil pessoas, né? Até no próprio YouTube, esses vídeos, né? Às vezes tem milhões de visualizações e você vai ver os comentários, tem um monte. E muitas vezes tem isso, né? Tem um comentário, daí outra pessoa comenta o comentário, daí outra pessoa volta, ou aparece uma terceira. Então vão surgindo esses grupos, né? Junto com isso tem, já estamos meio que falando junto, né? Tem uma crescente interação social que ocorre, no nosso caso agora, principalmente pela internet, né, gente? As pessoas estão interagindo muito, né, pela internet. Então, isso é um aumento nesse sentido, um aumento de socialização, né? A pessoa escreve uma coisa, o outro compartilha, o terceiro compartilha, daqui a pouco publica na página de não sei quem. Então, a visibilidade é potencialmente grande, né, de alguma coisa que você produziu ali na rede, né? O pessoal que tem blog, tudo. Aliás, cada vez que eu vejo esses blogueiros com não sei quantos, 20 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores,
é uma lição de humildade para mim, né? Eu, como professor, tenho lá a minha pagininha no YouTube com 390 pessoas me seguindo e os fiéis alunos e tal. Mas vamos que vamos, né? Vamos na qualidade. Então, uma maior interação social, né? Pensando nas últimas décadas, isso realmente tem acontecido, a internet surgiu, né? Uma interação também, gente, de outro aspecto, que é a interação entre as próprias sociedades, né? Eu estou pensando aqui no efeito da globalização, mas a gente pensa em sociedades, podemos pensar também nos estados, né? A relação entre os países, né? Os blocos, né? de comércio. Então, ocorre uma interação também numa escala maior, né? Entre as sociedades. Muito bem. E, por último, mas não menos importante, né? Algo que eu acho que, na verdade, é super importante, que são as produções culturais, né? As produções culturais, sobre as quais a gente tem que dizer que, gente, isso aqui não tem fronteira, né? Uma produção cultural. Às vezes você pode juntar pessoas, até mesmo de modo virtual, né? Mas você pode ter uma produção conjunta. Muitas vezes aconteceu comigo de escrever o cordel, né? E tem um artista que fez a capa e o cara mora longe, a gente está interagindo, vai construindo as coisas, edita. Então, você tem as produções culturais. Outra coisa, uma vez que ocorreu essa produção, isso também não tem fronteira, né? Você coloca na internet, é como se fosse uma garrafa ao mar, né? Isso vai interagir. Mas eu estou falando muito da questão cultural, né? A gente pode pensar nisso na questão artística, mais especificamente falando, mas também muito forte na questão da ciência, né? Porque a ciência ela se desenvolve assim mesmo, né? A partir das interações, a partir do que a gente lê, do que a gente ficou sabendo que outras pessoas fizeram, mesmo quando alguma coisa dá errado, aquele publicado é uma informação a mais para toda a comunidade, né? Então a ciência ela é sempre um produto coletivo, né? Não tem essa de o cara descobriu tudo sozinho. Não, isso é mito, isso é um negócio que não cabe, né? Na verdade, são equipes grandes, né? Então, a ciência. E a gente tem uma linguagem aí, vamos dizer, padrão universal, que é o inglês, né? A maioria dos artigos relevantes, né, em ciência muitas vezes se publica em inglês, ou se não, em inglês tem a tradução para o inglês, né? Então, isso ocorre até para poder garantir que mais cientistas possam ler e interagir, né? Fora que a gente tem a linguagem mais universal, né, que existe, que é a matemática, né? Então, é uma tendência de socialização também nesse sentido. Você publica uma coisa numa revista aqui, outra pessoa pode ler no outro lado do mundo e interagir com você. É muito legal quando isso acontece, inclusive é gostoso, né? Bom, mas é um pouco estranho esse momento agora, porque a gente está falando de um aumento de socialização, porém, gente, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Isolamento social, né? Então, em princípio, pode parecer contraditório, né? Aqui, então, eu quero marcar uma diferença entre alguns termos. Olha só, isolamento social, né? Por conta de uma pandemia, que é a situação que a gente está vivendo agora, nosso contexto atual. E isso pode ser uma necessidade circunstancial, né? As circunstâncias nos levaram a propor o isolamento social para poder minimizar os danos que essa pandemia está trazendo, que já são terríveis, né? Tá? Então, isso é isolamento social como atitude até cidadã, né? Por outro lado, existe também uma outra postura, né? E muitas vezes forçada, né? Essa manutenção de um isolacionismo. Tá vendo que eu estou usando outra palavra aqui, né? É para marcar a diferença mesmo. Um isolacionismo sociocultural, né? Quer dizer, aquele governo, enfim, ou aquele grupo, aquele pessoal que não quer conversa, né? Quer ficar sozinho, enfim. E isso reflete muitas vezes uma visão preconceituosa das coisas, né? Uma visão de mundo, uma certa intolerância, né? Não quero conversa com você, não conversa, já vai bloqueando, né? Na internet tem muito isso, né? Bloqueou, né? Então
cancelou, né? Cultura do cancelamento. Então, é um isolacionismo que não é muito compatível, como eu estou vendo aqui, eu escrevi, né? A gente não pode ter esse preconceito, essa intolerância numa situação que a gente está vivendo agora, né? Justamente agora a gente tem mais necessidade de desenvolvimento conjunto. Então, gente, não é hora de ficar brigando, né? Tá? Então, o isolamento social é uma coisa. Isolacionismo é aquele cara que está fechado, não quer saber, sabe? Ah, você é estrangeiro, vai para o seu país, já fica querendo fechar tudo, né? Então, esse é um isolacionismo, mas mais complicado. Um exemplo dessa diferença de questões, né? Um exemplo de uma, vamos dizer assim, uma determinação de vários líderes mundiais, muita gente está assinando, está colaborando com essa bandeira, é a questão da vacina contra a Covid, da quebra mundial de patentes. O que é isso? Né? Muitos países, na verdade, mais de 100 países no mundo já assinaram uma declaração pedindo para que, no período da pandemia, não exista questão de patente, que se quebre as patentes, ou seja, em vez de você pagar royalties para uma empresa, para uma indústria farmacêutica que está desenvolvendo aquele insumo, aquele produto, que isso não aconteça, que seja feito livremente, que seja compartilhado sem as patentes para poder sair, reduzir o custo, né? E sair mais em conta e isso poder ser, enfim, ajudar o mundo todo a tentar, né, resolver essa questão, acabar com essa questão da pandemia, né? Então, alguns líderes têm defendido isso, e nesse fim de semana, poucos dias, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nessa virada aí de março para abril, defendeu oficialmente essa postura, né? A quebra mundial de patentes. Como eu falei, mais de 100 países assinaram esse manifesto e foi dado um recado aí no fim de semana para que o governo brasileiro também participasse disso, né? Desse esforço conjunto. Até agora nós não tivemos nenhuma resposta a respeito. Muito bem. Vamos lá, seguindo. Os dois lados da moeda, né, expressão, né, dos processos de socialização. Quando a gente fala de Professor, socialização, essa quebra de patente pode foi falar. só em relação à produção de vacina ou é em quesito geral mesmo que estão fazendo? Não, na verdade é uma proposta, né? A proposta Sim. até onde eu sei, essa proposta é específica para a questão das vacinas da Ah, Covid. sim. Porque veja bem, a gente tem que pensar dos dois lados, né? Tem toda uma indústria farmacêutica poderosa, né? E que investe, vocês sabem, muito dinheiro em pesquisa, muitos insumos, tecnologia avançada, tal, para poder desenvolver seus medicamentos, né? E naturalmente no sistema capitalista isso envolve, enfim, venda e lucro, né? Então, Sim, esse sim. é o trabalho, né, dessas indústrias todas. O que a gente está colocando, que a OMS colocou, é a necessidade para esta questão específica e mais, neste momento que o mundo está vivendo, que não seria a hora de ficar batendo na coisa da patente, ficar querendo garantir patente, direito, royalties, né? Não, que ao contrário, que deveria se unir todo mundo mesmo para ter a produção mundial em massa e poder imunizar as pessoas o mais rápido possível. Então é uma coisa específica mesmo, tá? Ah, sim. E Ok. é uma proposta, enfim. A gente está sendo chamado a participar disso. Bom, os dois lados da moeda, quando a gente pensa num processo de socialização, ou seja, essa interação mesmo, até global, né? A gente pode dizer que tem duas questões, dois processos importantes. Um é a integração, né? Quando a gente socializa, quando a gente está interagindo mais nas redes sociais, interagindo os governos com o governo, enfim, municípios, as pessoas, os grupos sociais. Então, a gente pode pensar numa integração, né? Uma interação natural, uma interação harmônica, buscando construção conjunta. Então, a gente pode dizer que é uma integração, né? Mas um outro aspecto que até ganha importância também quando a gente fala do processo de socialização é a diferenciação. E esse talvez seja um pouco menos óbvio, assim, e a gente tem que falar um pouquinho mais, né? O que eu quero dizer com diferenciação?
está relacionado, em última análise, com respeito às diferenças, né? Quando você tem uma sociedade, se você não tem essa comunicação global, pensando grupos mais isolados, né? Aquele grupo só conhece aquela realidade, né? Cada grupo, se tiver totalmente isolado, só vai conhecer sua realidade, né? E a tendência é que as coisas sejam mais homogêneas ali, né? Tem a questão cultural, então todo mundo tem certos costumes iguais, tal. Quando a gente parte para a socialização grande, quando a gente pensa no mundo inteiro interagindo, né? Você vai ter contato com uma série enfim, atitudes, atividades culturais que não são o normal para você, são diferentes, né? Então você tem contato com a diferença. Isso aqui é uma característica, né? Então você tem a integração, ao mesmo tempo fica sabendo das coisas diferentes que estão acontecendo. E aí, bom, tem uma questão aí, né? Nem sempre essa diferenciação, nem sempre todo mundo é receptivo a isso, né? Qual desses processos, desses dois processos, integração e diferenciação, vocês acham que está mais fortemente estabelecido? E qual deles vocês acham que corre mais risco? Pensando no mundo atual. O que tem mais? Integração ou diferenciação? Vocês podem também escrever, viu, gente? Pode mandar aqui no chat, a gente vai interagindo aqui também. Tá? O que tem mais forte, assim, vamos dizer, a integração ou a diferenciação? Né? Será que algum desses processos corre risco de não acontecer mais por alguma questão, algum problema? Né? São perguntas que não são simples, né? Mas vamos lá. Eu acho que dá para a gente dizer que a integração é mais forte, né? Ela tem aparecido. Não, eu sei, é complicadinho mesmo. Mas assim, a integração ela está presente, né? O mundo, ninguém. Eu costumo brincar assim: ninguém se esconde de ninguém hoje, né? Tá todo mundo hiperconectado, né? Então, nesse sentido, a gente está vivendo um momento de integração, com todas as tensões, com diversos problemas, mas está, né? Agora, a questão da diferenciação, ela é um pouco mais delicada, por quê? Né? Vamos lá, a multiplicidade dessas tarefas, das funções e das atividades, né? Tem 1000 variantes para cada coisa, né? Um aplicativo de transporte, né? Você tem hoje 1, 2, 3, 4, 5, tem um monte de vertentes diferentes, então você tem uma diferenciação nesse aspecto, né? Quantidade de empresas, quantidade de lojas e tal. Só que, no fundo, será que isso gera uma diferenciação real? Essa é a pergunta. Será que não é o contrário? E, de repente, com esse monte de indústrias, empresas e tarefas, será que não pode acontecer o contrário e acabar todo mundo trabalhando de um jeito mais ou menos parecido? Né? Então, essa é uma questão. Né? As tarefas, as funções e atividades muito diferentes entre si podem, no fundo, ser uma cortina de fumaça. Você sabe qual que é o que significa essa expressão, né? Pode ser uma distração, enfim, para uma velha e crua verdade fundamental. E o que é essa? Né? Qual é essa questão? É aquela frase de que toda a história da humanidade tem sido fundamentalmente a história da luta de classe, gente. No fundo é isso, né? Então você fala, muda a cor do uniforme, muda o nome do estabelecimento, você tem 500 tipos de estabelecimento daquilo e tal. No fundo, no momento de crise, né, continua sendo a luta de classes, né? Os caras que têm os meios de produção, os patrões, os proprietários e os demais que são o quê? Os prestadores de serviço, né? Então essa frase, esse ponto que está muito destacado, né, da luta de classes, foi estabelecido por Marx, né? Marx percebeu isso, anunciou isso no século XIX,
E, de fato, a gente está vendo, né, até hoje, essas tensões entre as classes, né, como algo muito presente. Né? Muito bem. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala das diferenciações, mas tem aplicativo disso, tem aplicativo daquilo, tem o outro, tá? Mas essas diferenciações, elas desembocam, no fundo, nessa mesma questão, nas questões sociais. É o cara que tem e o outro que não tem, né? Então você muda, veja, eu até vou comentar isso daqui a pouco, você pode mudar de país e às vezes você vai para outro país, agora é tudo diferente, é outra cultura, tá? Quando você vai ver, tem muita coisa que não é tão diferente assim, tá? Bom, a gente tem que ficar atento, né? E não achar que as circunstâncias históricas, sei lá, o que a gente está vivendo agora, enfim, a gente não pode achar que isso vai ser uma lei absoluta, que vai valer sempre. É ao contrário, né, gente? As coisas estão sendo estabelecidas ao longo do tempo, né? Então, não dá para a gente confundir, sei lá, os estudos de ciências sociais, por exemplo, você não pode confundir com física, química, enfim, né, com matemática, que vai ter ali uma. Pensa na física, vai, a lei da gravitação universal, e isso vale em qualquer lugar que você esteja, tal. Sim, mas na questão social, a gente precisa olhar em volta, precisa ver o contexto, aonde que nós estamos, que época é essa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Pensar sobre relativizar essa história de lei absoluta. Que papo é esse de lei absoluta, né? Por exemplo, qual tem sido a norma no Brasil? O que vocês diriam? Que tem sido a norma no Brasil no que se refere à política? Democracia ou governos antidemocráticos? Que não ouvem o povo, no fim não prestam atenção para o povo, não estão voltados a servir o povo como deveriam, né? E aí, o que a gente tem mais? O que é mais normal aqui? Democracia ou um governo antidemocrático? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, vamos guiar vocês, ó, pela história, né? Vamos começar a contar em 1500, né? Então tem lá, 1500, 1600, 1700, 1800, não falamos nada de eleição, nada de democracia por enquanto. 1900, quando já está quase em 1900, estabelece uma república, né? Opa, alguma coisa mudou aí, aparentemente, no Brasil. Beleza. Aí 1900, 2000. Então, se a gente pensar historicamente, eu estou vendo aqui, o Rony escreveu o que tem sido a norma no Brasil, democracia. Se a gente olhar em escala ampla, porque escala histórica, essa que é a questão, né? Não, normal. A escala histórica, ela vai além da nossa idade, né? Além do nosso tempo de vida. Então, você pensa ali 500 anos. Nos últimos 500 anos, quanto a gente teve de democracia, quanto a gente teve antes de democracia. Então, se a gente parar e avaliar mesmo, a democracia ainda, eu coloco bem ainda é uma exceção aqui, ainda são períodos que a gente vive um pouco, depois tem situações em que estava numa democracia, depois aconteceu algo, não estava mais, enfim, é um negócio conturbado, né? E é mais fácil da gente analisar, claro, a distância, você consegue falar muito bem do século XV, XVI, XVII, quando vai chegando perto da gente, vai ficando mais complicado, né? Porque, como diz o Bob Dylan, os dados estão rolando, né? Bom, o que é o perigo, né? O que eu vejo como perigo nessa história aqui? As crises econômicas, né, tendem a gerar uma perda da diferenciação. Sabe aquela coisa de que respeitar os diferentes, né, que todo mundo tem direito, né, de usar a roupa da cor que quer, enfim, tomar suas decisões. E, de repente, quando a crise bate pesado mesmo numa sociedade, num país, enfim, a tendência que a gente tem é de perder a diferenciação. Sabe, até mesmo pensando em pirâmide social, se a gente pensar que tem o riquíssimo, o rico, classe média, média baixa, que ele está bem pobre mesmo, tal,
Se a gente avaliar, numa situação de grande crise, todo mundo que está na parte de baixo fica muito parecido, acaba se ferrando igual, né? Então, a gente perde a diferenciação, né? E o risco é de retorno à barbárie. Tem uma situação de tem pouquíssimos líderes e o restante assim desesperado por um prato de comida, uma coisa assim, né? É um grande problema, né? Então é um risco, né? A gente não pode perder a diferenciação. Aí eu estou citando, né? Eu gosto de citar essas frases da cultura pop. Vamos dizer sobre essa questão. Vamos citar a frase dos Titãs. Miséria é miséria em qualquer canto. As riquezas é que são diferentes. Então você vai num lugar, né? Vai conhecer coisas maravilhosas daquele lugar. Nossa, isso aqui é essa cultura mais alta, coisa incrível, tal. Vai falar do melhor artista, do melhor isso, aquilo. As riquezas, né? Os tesouros do país. Mas miséria é miséria em qualquer canto. Eu não sei se vocês, se alguém tiver alguma experiência de algum outro país que queira comentar, seria bem legal dar um alô agora. Se vocês já repararam nesse tipo de situação. Eu estive em alguns países, eu me lembro de ter visto população de rua, como a gente, infelizmente, tem visto bastante no Brasil, está aumentando isso muito rápido, né? Mas, assim, eu estive em lugares como os Estados Unidos e tinha gente também pedindo dinheiro na rua, né? Egito, muita miséria. Inclusive, em alguns aspectos, a gente percebe que eu achava até parecido com situações que a gente vive às vezes aqui, né? Então a miséria ela tende a ser parecida, né? Brasil, Estados Unidos, Egito, né? E as riquezas são diferentes. Vou citar o fato de que dois países que são muito diferentes entre si, de alguma forma eles conseguiram controlar, eu não sei se por inclusão social, enfim, mas eu estive em Cuba, estive na Bélgica e não vi pessoas na rua assim pedindo dinheiro, morando na rua. De fato, isso não aparecia lá, né? Bom, muito bem. Vamos lá. Entre os integrados e os diferenciados. Não sei se faz sentido para vocês usar essas expressões, né? Vamos lá. Quando a gente anda por quase qualquer cidade, né, a gente consegue reconhecer aquelas pessoas que estão do lado de fora, não é isso? Do lado de fora da sociedade. Se eu falar assim sem explicar, vocês conseguem me dar um exemplo de alguém que você, não, essa pessoa, né, essa situação aqui significa alguém do lado de fora da sociedade? Saberiam dar algum exemplo? Está no escritório de trabalho, chega alguém de sunga. É tipo Hum, totalmente diferente. totalmente, vamos dizer, do lado de fora, né? Ele não está. Provavelmente, numa situação assim, talvez a pessoa nem conseguisse entrar, né? Muito provavelmente. é, Tem aqueles casos, né, do pessoal que marca aquele churrasquinho diferenciado perto na frente do shopping e tal. E aí, quando tenta entrar, não consegue, né? A segurança não deixa, tal. Então, são essas pessoas que estão do lado de fora, né? E isso tem aparecido em várias circunstâncias, em vários lugares a gente tem essa noção, né? Muitas vezes somos nós que nos sentimos do lado de fora, né? Então, se a gente pensar, essas pessoas são integradas, estão integrados, esses caras, ou são diferenciados? Ou então não dá para usar nenhuma dessas palavras? O que vocês diriam aqui? Sabe, o pessoal que está, entre aspas, do lado de fora. Bom, se está do lado de fora, então não dá para dizer que é integrado, né? Então, integrado a gente sabe que não é. Agora, será que a gente usa a palavra diferenciado? Essas pessoas têm usado, né? Essa palavra tem sido muito usada ultimamente, mas ela não diz muita coisa, né? É meio vaga, né? Então, pensei assim, outras possibilidades, que nenhuma aluna da outra turma comentou, né? Talvez a gente possa falar dessas pessoas como marginalizadas, né? Ou seja, estão deixadas à margem, né? Sim, né? É por aí. A gente não tem visto uma integração. Eles não são integrados, né? O que a gente tem visto, que é uma coisa que eu acho assim, queria conversar com vocês, não sei o que vocês acham. Existe uma palavra que tem aparecido que é
sobre isso que eu estou falando, essas divergências, essas diferenças sociais, que é a tolerância. Então, as pessoas são marginalizadas, né? Mas a gente tem visto, quando vai perguntar para alguém e tal, o cara demonstra um grau de tolerância. Não, tá ali, é chato, mas não está me atrapalhando e tal. Gente, isso resolve as coisas para gente? Sinceramente, acho que não, né? Quer dizer, simplesmente dizer que tolera, eu acho que é uma coisa um pouco perigosa, né? Tipo, eu aguento, não, tudo bem, vai, eu tolero. Sabe, eu entendo que as pessoas falam isso com a melhor das intenções, eu sei disso, né? A gente fala, não, é uma atitude, né, de tolerância. Tá, beleza. Eu entendo que isso até seja, a gente possa pensar em tolerância como um primeiro estágio nesse relacionamento com aquele que é diferente da gente, né? Mas, na real, a gente precisa trabalhar a dimensão do afeto, né? Pensar em inclusão, né? Não é simplesmente aguentar, tolerar. Temos que ir muito além disso, né? Ok, então são fases, são etapas, né? Então a gente tem visto um certo grau de tolerância. Qual é o problema, gente? A tolerância não tem nenhum problema. O problema é a intolerância, que é, eu estou brincando aqui, eu estou colocando de modo provocativo, a intolerância é vizinha da tolerância, quer dizer, está ali, né? Está pertinho. Ou então, uma outra maneira de dizer, a intolerância é como se fosse uma tolerância com enxaqueca. Tipo, o cara acordou bem, tá feliz, tá com a vida ganha, tá tranquilo, tudo dando certo, aí ele é tolerante. Ele até tolera alguma coisa, né? Alguém que, sei lá, vai pedir esmola para ele no semáforo e tal. Agora, o mesmo cara, num outro dia, numa outra situação, outro ambiente, talvez ele não tivesse, talvez ele tivesse uma reação intolerante, né? Então é complicado, né? A gente tem que ir além, realmente procurar talvez entender essas pessoas, em vez de ficar simples, tolero, nem tipo lavando as mãos, né? Acho que não é por aí. Muito bem. Um ponto que a Adorno e Horkheimer colocam é que o progresso acelerado, né? A gente tem visto o mundo tá rapidamente progredindo em termos tecnológicos, principalmente. Esse progresso acelerado não tem sido uma fonte de pacificação universal, não é? Ou vocês acham que sim? O fato da tecnologia estar muito mais avançada hoje, vocês acham que isso torna o planeta muito mais pacífico hoje? O que vocês acham? Ou não tem nada a ver? Um meio a meio, pode? Pode, pode. Eu acho até que é meio por aí mesmo, porque a gente tem um progresso de inegável, né? Se a gente pensa em termos tecnológicos, de fato, a gente tem, mas não está gerando harmonia e paz, né? Como alguns sonhadores pensavam, agora está tranquilo, não está tranquilo, né? Mas por outro lado, a gente pode também, o meio a meio, eu entendo, depende, né? Está aqui o Rony falando. Talvez o progresso possa não ser uma fonte de tensão e de guerra. Às vezes é, hein? Mas, assim, talvez o progresso não seja uma fonte de guerra, mas não tem sido uma fonte de pacificação. Eu estou lendo aqui, gente, no chat, o Rony falando, eu particularmente acho que a Segunda Guerra não aconteceria se existisse a internet. Curioso. E como que você acha que se resolveriam as coisas, Rony? Eu quero ouvir, que eu achei bem interessante. Pode falar, por favor, ou escrever. Como que você encara isso? Segunda Guerra não existiria porque os governantes iam sentar e conversar, iam fazer um Zoom, como é que é? Eu fiquei... A informação seria passada mais clara para o povo. Sei, mas tá, eu concordo com isso. Eu Informação acho passa... que. Ah, Acho Hoje acontece que. tanta guerra com internet, os caramba quatro, acho que não fazia Eu muita acho. diferença, não. Acho que se eles quisessem seguir esse caminho, é mais provável que a primeira guerra não tivesse acontecido, né? A segunda tá mais ligada à ganância do homem, então não sei se a internet resolveria.
Só se Eu, cancelassem o Hitler pelo racismo dele. então. Porque ele ficou meio bravo, né? De ter perdido a primeira. Então, Mas aí não daria pra cancelar porque o pessoal daquela época já tinha aquele tipo de pensamento, então não dá pra levar isso em consideração, tá ligado? não, por isso que eu falei, a Segunda Guerra, eu acho que não teria sido impedida, porque eu acho que era o egoísmo do próprio homem. Talvez Sim, a sem falar que primeira, também sim. tinha um sentimento de vingança da Primeira Guerra, De né? vingança, intolerância. Exatamente isso. Por isso que eu digo, acho que talvez a primeira, mas a segunda, acho que não. Cara, é de fato mesmo, a gente historicamente, né, o mundo viveu uma época em que o ódio estava muito exacerbado, né? Era uma coisa assim, se falou muito de superioridade. Olha só, gente, o argumento que era usado é questão de raça superior, um negócio muito louco, sabe? Então, gente, na boa, eu também acho que na segunda, esse tipo de argumento a internet não resolveria. Eu acho que não resolveria. Ao contrário, inclusive, nesse ponto, assim, eu tenho que dizer, acho que alguém, não sei se foi o Guilherme, alguém comentou aí, de fato, a gente tem recentemente manifestações de ódio que estão acontecendo, inclusive pioradas por causa da internet, né? Tá rolando umas coisas muito loucas, assim, que pela internet mesmo, uma propagação de um monte de coisa complicada, né? Inclusive fake news, mas indo além, né? Indo nesses pensamentos de ódio. Eu acho que a internet sozinha, assim, não resolve, né? Não a Enfim. internet, né? Mas a globalização eu acho que ajuda, mas não exatamente a internet. Tá, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando na questão de talvez assim um aumento do diálogo, né? Um diálogo mais global, talvez algo assim, né? É, não pensamentos tão individualistas de cada país, talvez. Perfeito, perfeito. É, de fato, o que aconteceu lá na Segunda Guerra, né? Também não sou um especialista, mas ah, não foi uma. A gente fala Segunda Guerra Mundial, mas ela não começou envolvendo o mundo todo, né? Ao contrário, começa aqui, vai, invade uma fronteira ali, atravessa ali. Quando de repente as pessoas perceberam, Hitler estava assim querendo dominar a Europa toda e dali o mundo, né? Então foi algo que foi progressivo, né? E, bom, sei lá, talvez o que a gente pode pensar é que se tivesse um sistema de comunicação muito mais eficientes, talvez houvesse uma percepção mais rápida do tamanho do problema, né? De como que. Ah, Acho que não, professor, porque a percepção eles tinham, eles só queriam ignorar pra evitar a guerra, mas não deu muito eu acho certo. que sim, Uriel. Eu acho que por, eu até vou Porque associar com a o guerra. lance da Segunda Guerra, tipo, no começo era aquela história que o pessoal tava achando que era se um não quer, dois não briga, tá ligado? Esse que foi Tá, um perfeito, mas eu dos vou B.O. mais além agora. E a Guerra Fria? Será que não foi a própria globalização e a internet que assustou os países um com o outro? Acho que não, a Guerra Fria foi muito mais, eu acho que pelo fato do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki ali com bomba atômica. Ah, É, bom, mas eles viveram um grande período sem, entre aspas, se atacarem, né? E por que que não se Sim, atacavam? mas justamente com medo de que acontecesse uma coisa que é, devastaria muito mais, Mas entende? medo, não né? foi a tecnologia que mostrou que deu essa percepção para eles, Então, mas essa tecnologia foi desenvolvida a partir da segunda, tá ligado? No final da segunda. E o pessoal com a primeira tinha noção disso, mas meio que ignorou comparado com a outra. É Pelo um fato de que é, paradoxo. mas a pergunta é, a Segunda Guerra trouxe um nível de armamento e mortalidade muito além do que o pessoal imaginava Sim. na época da Primeira e Segunda Guerra ali. O que veio depois foi que a gente viu duas potências, né, ligadas a, enfim, pensamentos políticos diferentes, né, muito diferentes. A gente viu que tinha mais de um lado em condições de destruir o mundo muitas vezes. Na real é isso, né? Então concordo, algum de vocês comentou, né? Uma coisa que a Guerra Fria, o que é? Foi uma situação baseada no medo, né? Era um medo mútuo, né? Quer dizer, o pessoal falava daquela coisa, apertou um botão aqui vai explodir tudo. Só que assim,
Vamos agora pensar. Não dava para explodir metade do planeta. Então era uma coisa que estava muito. Se a gente para analisar, é algo estúpido, né? Porque não tem como assim você. Muito do que se falou, né? Ah, mas tem um potencial para destruir o planeta muitas vezes. Bom, e aí? O que a gente ganha com isso, né? Sim, agora, deixa eu falar uma coisa, gente. Tudo isso que nós estamos conversando, eu estou achando excelente, estou ouvindo vocês, estou achando legal vocês se envolverem. Eu acho que eu estou pensando se a tecnologia, eu acho que a questão fundamental é o pensamento humano mesmo, né? Quer dizer, querer ou não querer, quais as motivações, a gente investigar mais isso, né? E não necessariamente só a tecnologia. Deixa eu ler aqui que o pessoal continua no chat aqui, ó. O medo só foi visto devido a esse tipo de tecnologia existir. Sim, mas pois é, eu tô vendo o Rony, é um pouco isso, né? Briga de criança, tá? É aquela coisa de eu mando mais que você, eu cuspo mais longe que você, sabe essas coisas? É horrível, né? Mas assim, o que é isso, né, gente? Vamos lá. É barbárie. Então a gente tinha uma evolução tecnológica, né? Evolução tecnológica é algo que progressivo, né? Que vem, mas e a evolução do pensamento humano, né? O que eu tenho visto, que a minha percepção é de que a tecnologia está avançando mais rápido do que a nossa compreensão do outro, de nós mesmos, não é? Ah, já consigo fazer uma bomba, não sei o quê, já consigo fazer tal coisa. Sei, mas aí, qual a utilidade que você vai dar para isso? Será que você consegue melhorar a experiência de existir no mundo? Não é? Ou você, sabe, caso você não esteja pensando em termos sociais, você pode estar caminhando para uma situação de maior exclusão. E se você tem muita exclusão, tipo, a gente consegue, vocês não conseguem, você concorda que isso não é um pensamento pacifista, né? Não é uma coisa que ajuda o mundo a viver em harmonia, né? Então, eu acho que a tecnologia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ela é muito boa, tal, mas ela não garante a paz. Não acho que, né? Enfim, mas legal a gente poder trocar ideia, muito bom a gente poder ouvir pensamentos divergentes, diferentes, né? Que bom, aqui a gente tem esse espaço, né? Agora, uma contradição, né? O século XX viu um desenvolvimento, né? Desenvolvimento tecnológico, inclusive, que veio acompanhado dessa história, né? Do risco de aniquilar totalmente a humanidade. Ah, vou explodir tudo aqui, mata todo mundo. Gente, quer dizer, por um lado foi desenvolvendo, por outro lado o argumento era meio nível barbárie, né? Então, estranho isso, né? Agora, o que importa é que a bola está com vocês. Que agora nós estamos no século XXI e eu já estou aqui me despedindo, né? Dando as dicas para os próximas gerações, tal. Estou aqui querendo ajudar ao máximo. Eu espero morrer com 200 anos de idade. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda, né? Mas assim, o século XXI está rolando e são vocês que vão resolver, né? Então, a postura de vocês diante das coisas, né? Que vai fazer a gente caminhar mais para um momento mais pacifista ou menos, mais integrado ou mais exclusivo. Depende de vocês, fundamentalmente, né? Eu posso dar uns toques, eu não posso resolver por vocês, né? Então, por isso que é legal a gente aqui manter a ideia é manter esse diálogo, manter essa abertura para vocês conversarem, tá? Fiquem à vontade para colocar as opiniões de vocês, né? Bom, tem uma outra questão, que é quando a gente fala assim, que a Dona e o Horkheimer falam, que a tendência na humanidade é que exista cada vez mais sociedade. Aí fala, redes sociais, né? Grupos sociais, beleza. Mas tem uma outra questão, né? Que as próprias redes de relações sociais, e a rede social é uma, estão cada vez mais densas, ou seja, como se fosse um tecido cada vez mais fechado. Você não tem mais espaço em branco, sabe? Aquele espaço vazio não tem. É uma trama muito armada. Então, o que significa isso que eu estou falando? Está muito mais difícil de você sair.
É como se fosse uma rede. Uma rede, você vai pescar um peixe com uma rede. Se a rede for muito larga, se a trama for muito aberta, os peixes menores escapam, certo? Aí, se você faz a rede mais densa, mais fechada, aí só os bem pequenininhos vão escapar. Se você vai deixando cada vez mais fechado, que é o que a gente está, é a analogia, a metáfora que a gente faz para a rede social, está cada vez mais conectado, cada vez mais fechado, vários aplicativos, 24 horas. E aí? Qual a chance de a gente escapar? Mesmo a gente sendo peixe pequeno, né? A gente acaba capturado nessa... É uma maneira, né, figurada de dizer. Mas vamos lá, vamos colocar as perguntas, né? Quanto tempo vocês acham que resistem fora da rede? Fora da Matrix? Desconectado. Ah, vou me desconectar. Quanto tempo você consegue ficar? Eu estou aqui dando a aula, agora há pouco eu percebi que eu estava olhando para ver se o meu celular estava perto. Assim, olha que coisa louca, gente. Né? A gente fica assim, quase inconsciente. Por isso que a gente põe as perguntas. É para a gente parar e pensar, opa, peraí, né? Tá um pouco demais, ou não, enfim. Para a gente se conscientizar, né? E aí, quanto tempo a gente aguenta fora da rede? Tem alguém aqui, vou colocar uma pergunta bem objetiva, tem alguém aqui que desliga o telefone na sexta-feira, o celular, e vai ligar de novo na segunda? Não tem, né? Eu não faço isso, né? Professor, Oi, eu faço fala. isso com o celular do serviço. Ou, então, já é alguma coisa, né? Isso eu acho que tá muito correto da sua parte, né? Sim, mas a Júlia está colocando uma coisa também que, de certo modo, ela está me puxando a orelha aqui com toda a razão, né? Júlia, tá certo. A gente não, agora não é hora, né? A gente não está nem em condições de. Por quê? Porque a nossa interação, né? Vocês até escreveram sobre isso, né? Os contatos sociais, primários, secundários, a gente está basicamente só nas redes, né? Então, tá perfeito, Júlia. Ponto seu, é verdade, não é hora, né? A gente está muito dentro dessa Matrix, né? A gente está vivendo mesmo e interagindo nessa Matrix. Perfeito. Agora pergunta: será que, o que vocês acham? Será que a gente ainda vai ter momentos autônomos? O que é isso? Estou me referindo àqueles momentos mais particulares, momentos que você está sozinho ou então acompanhado, mas assim sem chance de ser interrompido, né? Sabe? Mais de boa, mais tranquilão. Tá ficando difícil, né? A sensação que dá é que falta ocasião, falta tempo, não sei. Parece que o tempo todo tem alguém observando ou tem alguma coisa para fazer, né? Alguma resposta para dar, né? Então, o que está acontecendo? As redes estão mais densas, né? É isso que está acontecendo. Então, a gente não consegue escapar disso, né? Nem tem como. Será? E agora uma pergunta leva a outra, né? Será que essa socialização total, o fato de que todo mundo está em rede social, alguns mais, outros menos, uns entram mais, outros menos, né? Uns têm mais aplicativos, outros menos, mas enfim, de um jeito ou de outro, está todo mundo conectado, né? Será que essa socialização total não pode, às vezes, né, uma pergunta, será que não pode soar um pouco como opressão? Vocês nunca se sentiram um pouco angustiados ou cansados de ficar assim, não, agora precisava dar um tempo disso aqui, não tem condição, né? Tipo, 2 horas da manhã, você está caindo de sono, aí às vezes ainda tem, nossa, mas chega uma mensagem, chega uma coisa, não é? Então, tem horas que isso incomoda um pouco a gente, né? Embora a gente entenda a importância e tal, mas é o problema que alguns comentaram até respeito a um outro texto que a gente colocou no fórum, né? A questão da medida, né? Do exagero, né? Sim, isso é problemático, né? Muito bem. Vamos lá, psicanaliticamente falando, se a gente pensar em termos de psicanálise mesmo, a gente pode dizer o seguinte, embora pareça esquisito que eu vou falar, mas a gente tem até crises internas de socialização. Sim, tem momento que a gente não se entende nem com a gente mesmo, né?
E outra coisa, o mal-estar da civilização, aquilo que Freud dizia, né? O fato de que a gente acaba tendo que abandonar um pouco do que a gente é para poder interagir, né? Tipo, o cara estava afim de ficar sem camisa, tranquilão, mas ele vai ter que trabalhar, ele precisa pôr o terno, porque se espera que ele entre, né? O cara é advogado, sei lá. Espera-se que ele entre vestido de tal jeito em tal lugar. Ou mesmo quando é uma audiência online, mas o cara não pode estar com qualquer roupa. Enfim, a gente tem essas tensões que são aquela história do mal-estar da civilização, né? Uma imagem que eu criei seria a seguinte: é como se a gente tivesse uma incômoda sensação de ter que lixar a nossa própria alma para que ela caiba nesse modelo de sociedade, né? Então não é fácil, né? Não é trivial. Bom, agora uma frase talvez um pouco provocativa, uma frase dura, assim, que está no artigo do Adorno e do Horkheimer, mas eles estão citando, na verdade, uma ideia do Freud, né? Instintos assim reprimidos não tem outro caminho que não seja o da rebelião. Bom, vamos lá. Então, o que seriam esses instintos reprimidos? O que é isso, né? Gente, tem muitas situações que a gente pode pensar como instinto reprimido, né? Muitas vezes você ouve coisas no serviço que você fala, meu, que injustiça, não é possível que estão falando isso para mim. Pô, sacanagem. Só que você acaba reprimindo, você acaba falando, não vou responder, porque depois dá problema, é pior ainda, deixa quieto. Você fica chateado, né? Mas acaba, né, reprimindo, deixando um pouco, né, de reagir e tal. Bom, isso vai acumulando, né? Em diferentes setores, tá? Em casa, no trabalho, enfim, a pandemia, tal, isso vai girando e vai acumulando. Então é um perigo. Chega num certo momento que a pessoa às vezes explode, né? Vocês já devem ter visto isso. Gente, eu me refiro, eu estou pensando aqui com toda a solidariedade, fico com o coração na mão, assim, pensando nos médicos, enfermeiras, nos funcionários de hospitais, o quanto estão no limite do limite, gente, por tanto tempo, né? Tendo que ver tanta coisa triste acontecendo. De repente, um cara desse vê alguém na rua, sei lá, tira a máscara, começa a entrar, não quer se comportar direito, não quer manter distanciamento, faz alguma. Se comportando de modo assim, todo, que se dane, começa às vezes a reclamar. Meu, imagina um profissional da saúde que está vendo o drama que está e de repente ter que interagir com alguém assim que não está dando a menor bola. Tal. É claro que chega uma hora que a pessoa pode explodir, né? A gente tem, assim, eu tenho certeza que está rolando muito caso de questões de estresse, né, no hospital por conta disso, né? A pessoa tem que lidar com aquela barra toda e, assim, tem gente ainda que relativiza, né? Não dá, né? É difícil, pesa muito, né? Muito bem. O nosso problema, nossa dificuldade é como é que a gente vai resolver essas contradições todas sem jogar fora a sociedade, né? Porque não dá para falar, vou morar sozinho no meio do mato e dane-se. Não rola também, né, gente? Não dá, né? Finge que não existe mais nada no mundo. Não dá, né? Então, é para a gente pensar, né? Como a gente consegue resolver esses conflitos, né? Bom, com isso a gente fecha esse texto que eu trouxe para vocês, esse pensamento, essas ideias, né, do pessoal da teoria crítica. E a gente tem mais duas coisinhas que eu queria comentar, mas eu vou fazer um papo agora curto, fechar, e depois eu vou deixar para a semana que vem o segundo ponto, mas eu vou fazer um anúncio aqui, já vou começar a combinar com vocês. Bom, o que eu estou chamando de pós-escrita, que é o seguinte: a gente viu o indivíduo, né? Lemos textos, debatemos sociedade e cultura, beleza. No entanto, o meio acadêmico, falando das universidades mesmo, né, tem uma série de questões. A gente tem a mania de ficar classificando, dividindo, separando, comparando, né? Então surgem expressões, né, subdefinições que ainda revelam uma certa tensão, né? Tensões culturais, eu coloquei aqui. Por exemplo,
A gente fala de cultura popular e cultura erudita. E aí? Vocês acham que faz sentido? Será que é por aí mesmo? O que a gente entende como cultura popular e cultura erudita? Está escrito assim como se fossem coisas muito diferentes, né? Bom, de maneira geral, a gente pode, para simplificar, pode pensar assim, o que se fala, o que se chama normalmente de cultura erudita, é aquela cultura ocidental, sociedade branca, muitas vezes machista, né? Mas assim, aquelas criações culturais, os grandes compositores, os grandes artistas, pintores, escritores, enfim, e a gente tende a dizer, às vezes com a melhor das intenções, não é de sacanagem, até para tentar fazer um elogio, as pessoas falam, não é erudito, é super culto, né? Mas até aí tudo bem. O problema é que quando a gente fala desse jeito, de certo modo, é como se a gente tivesse dizendo que as outras culturas são culturas de segunda categoria. Isso que não é legal, né? Cultura erudita e cultura popular. Eu tenho um monte de exemplos que eu não vou ficar citando tudo aqui para vocês, mas assim, eu valorizo muito esses mestres da cultura popular, por exemplo, por uma capacidade que eles têm que é muito difícil um artista erudito conseguir, que é o seguinte, a capacidade de improviso. Sabe esses cantadores repentistas, tal? Você dá um tema pro cara, o cara começa a falar na hora, ele começa a cantar lá, com rima. Então, cultura popular, beleza, manifestação popular, poesia popular, cordel, enfim, cantoria, viola. Sei, mas olha a maestria que o cara tem que ter. Sabe? Você vai dizer que que isso é menor do que alguma coisa? Não é, né, gente? Não dá para fazer essa comparação, né? É meio injusto. Outra coisa, uma coisa assim, vou usar um argumento até curioso aqui. O que significa cultura? Se a gente avaliar a palavra cultura mesmo, ela está vinculada à cultura. A palavra cultura está vinculada à cultura da terra, à agricultura, né? Então você está cultivando alguma coisa. Você está cuidando da terra, está semeando, né? Você está regando ali, você está irrigando, você está trabalhando para que cresça alguma coisa, para que produza vida, né? Isso é a cultura. E se a gente avaliar nesse sentido, a cultura popular, ela está talvez mais próxima desse sentido original de cultura, né? Está falando desses assuntos, do dia a dia, né? Da vida que está se formando, né? Cultura está vinculada ao ato de trabalhar, trabalhar pela cultura, pelo crescimento de alguma coisa, para aquela planta crescer firme, né? Então, temos que valorizar quem faz isso. É diferente, gente, da pessoa dizer assim, mas eu tenho cultura, porque dá uma olhada aqui atrás, tem um monte de livro, tem disco, tem não sei o quê, eu sou uma pessoa culta. Gente, simplesmente você possuir muitas coisas não faz de você uma pessoa culta, faz de você um ótimo consumidor, um grande consumidor, né? E eu, por exemplo, sou um grande consumidor desses, fico lá fazendo coleções e tal. Mas a gente tem que. Qual que é o sentido disso, né? É de estudar mesmo, de aprender, tentar conhecer coisas novas e tal, né? Simplesmente comprou, colocou na estante para enfeitar, daí você é um proprietário, você, né, um consumidor, mas não necessariamente você tem cultura, né? Ter posse de objetos não significa ter cultura, né? A cultura está relacionada com aquilo que a gente faz. Né? E aí, um outro. Voltou? Como é que tá aí? Tá chegando para vocês? Não estou escutando ninguém. Vocês estão aí? Agora voltou também. Do nada ficou Tinha tudo quieto. parado, Eu né? falei, ué, Parou uai, um que pouco e voltou. aconteceu? Isso. Não, beleza. Vamos retomar, porque eu estou quase acabando. O último ponto que eu quero conversar com vocês é uma palavra engraçada, que não sei se todo mundo já ouviu, que é a contracultura. Já escutaram contracultura? O que seria contracultura, né? Meio estranho, né? O cara que é contra a cultura. O que é isso, né? E a gente tem na história movimentos de contracultura. Vocês sabem o que é?